Olá, meus irmãos, bem-vindos novamente a este canal para mais uma reflexão bíblica. Há um versículo na Bíblia, no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse texto, meus irmãos, fala do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, e um anjo foi anunciar aos pastores que estavam no campo, cuidando do rebanho, dos rebanhos, cuidando das ovelhas. Então o anjo chegou lá e deu essa notícia maravilhosa para os pastores. Os pastores eram homens simples que estavam ali cuidando das ovelhas, que Jesus Cristo havia nascido na cidade de Davi. Ele fala, o Salvador, o Senhor. Então, meus amados, Jesus veio. Jesus nasceu como havia sido planejado por Deus e havia sido anunciado pelos profetas. O próprio profeta Isaías, ele profetizou sobre a vinda, e a glória do Messias Jesus. Ele, em cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, ele falou sobre a vinda de Jesus. Jesus veio. Então Jesus veio, meus amados irmãos, para cumprir a missão de Deus. E a missão principal de Jesus é salvar o homem. Veja que o anjo fala, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Jesus, ele é Salvador e ele é também Senhor de nossas vidas. Não há salvação em nenhum outro ser, a não ser por meio de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, e nem outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, salvação é apenas por intermédio de Jesus. E ele diz ainda, o texto diz, a Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou seja, ninguém chega ao céu sem Jesus Cristo. Então, ele é o único caminho e meio de chegar ao céu. Então Jesus Cristo, ele veio para salvar o homem. Nesses dias, neste mês de dezembro, que é o mês que se comemora o Natal. E muitas coisas confundem a mente das pessoas. Existe a figura do Papai Noel, existe também a ceia de Natal, que é uma coisa muito boa, a troca de presentes que está relacionada ali aos magos do Oriente que foram visitar a Jesus, assim que ficaram sabendo, do nascimento de Jesus, eles foram guiados por uma estrela e eles levaram presentes para Jesus, ouro, mirra e incenso, cada um com um significado, E hoje as pessoas trocam presentes, é um momento muito bom, é um momento de comunhão, de caridade, de fraternidade. E, meus amados irmãos, em meio a tudo isso, são mesas fartas que existem, a ceia de Natal, é tudo muito bom. Mas em meio a isso, às vezes as pessoas esquecem do verdadeiro sentido do Natal. Então, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Tudo isso nós podemos fazer, essas celebrações, mas Jesus tem que estar em primeiro lugar. Ele é o principal. Ele não é coadjuvante. Ele é o principal. Que as pessoas tirem os olhares das demais coisas e olhem para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Libertador eterno. Muitos homens entraram para a história, Tem até um hino que fala sobre isso, Cada um mais importante, cada um com a sua glória, mas a história mais importante é a história de Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo por obra do Espírito Santo, ele nasceu de Maria, a esposa de José. E ele viveu em Nazaré, ali ele trabalhou como ser humano, Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Como divino, ele era Deus, ele é Deus, e como humano, igual a mim, igual a você, ele trabalhou duro na carpintaria do seu pai, ali carregando madeiras pesadas, serrando, certo? Ele sofreu, ele sentiu dor, ele sentiu fome, e ele foi levado à cruz do Calvário e morreu em nosso lugar.
morreu por mim e por você. Hoje você tem a liberdade de escolher Jesus como seu Salvador, porque você tem que fazer isso, porque somente Ele nos levará à presença de Deus. No livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade que liberta. E mais à frente, no versículo 36 do mesmo capítulo, ele fala: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos liberta da escravidão do pecado, porque o pecado atingiu todo o ser humano. A Bíblia está dizendo lá que, em Romanos, todos pecaram, né? Capítulo 3, 23. Todos pecaram e destituídos, separados, alienados estão da glória de Deus. Mas nós fomos reconciliados novamente com Deus através de Cristo Jesus. Isso depende de você, porque Jesus já fez a parte dele. Ele veio, viveu entre os homens, pregou a palavra, curou os enfermos, demonstrou a sua atitude de amor para com todas as pessoas. Ele deixou para mim e para você fazer essa grande escolha, escolher Jesus como Salvador pessoal. Você possa pensar nisso, nesse dia, de escolher seguir Jesus. Ele é o único caminho, ele é a vida, ele é a verdade, é o único caminho que leva o homem à presença de Deus. Então, quero deixar essa palavra aí de que o verdadeiro Natal é Jesus. Ele veio e ele morreu e voltou para o Pai. A Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. É muito bom tudo aquilo que fazemos neste mês de dezembro. As trocas de presentes, né, as celebrações, né, as mesas fartas, tudo isso é muito bom. Mas Jesus tem que estar em primeiro lugar. O que não se pode fazer é fazer tudo isso e esquecer de Jesus. Às vezes nem lembrar dele, do autor principal, o autor da salvação, o autor da nossa vida eterna é Jesus e este ressuscitado. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus possa dar a você um Natal alegre, Natal fraterno, cheio de amor no coração, que você possa exercitar o amor de Deus e lembrar sempre que Jesus é o maior presente de Deus ao homem. A Bíblia está dizendo lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vida eterna é para aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso? Creia nisso, nessa possibilidade. E você está um dia na presença de Deus, lá nas mansões celestiais com o Senhor. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, veja a possibilidade de se inscrever e compartilhe esse pequeno vídeo com outras pessoas. Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. Ele veio, ele nasceu. Glória a Deus por isso. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.